Olá para você que está sintonizado aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria, seja pelo YouTube, pelo Spotify. A gente vai começar agora mais uma conversa nessa mesa de cultura aqui para falar sobre a arte, sobre o que é produzido aqui no nosso estado de Roraima. E hoje nós temos aqui como convidados especiais Farley Santos e Júnior Max, que são diretores de um documentário muito especial sobre a música aqui do nosso estado, além do som. E eles vão contar um pouquinho sobre toda essa produção, toda essa parte realmente aí cinematográfica, né, por trás dos bastidores. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceitado o convite. Muito obrigado, Beatriz. Como você falou, né, meu nome é Farley e o Júnior, nós somos diretores desse documentário sobre música erudita em Boa Vista, né? E foi um projeto que ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né, de incentivo à cultura. E agora a gente está devolvendo, né? A gente recebe o recurso e devolve um produto cultural, né, para que ele seja difundido para a população. Para você também, Júnior, dá um oi aí para a galera. Dá um salve. Bom dia, Beatriz, obrigado pela oportunidade aí. É bom ter aí mais um canal aí pra gente poder divulgar, os artistas, né, divulgarem o trabalho que a gente faz aí, né? E me conta um pouquinho, né, sobre toda essa produção, como é que nasceu essa ideia, de fato, de produzir um documentário sobre música erudita, né, algo que tem um público específico aqui em Roraima, tem todo o movimento, mas que ainda não é tão difundido, por exemplo, como um forró, como uma música popular. Como é que nasceu essa ideia de produzir um documentário sobre a música erudita? Então, tu quer que eu comece? Quer vontade. Quer saber da história, quer saber vontade dos bastidores. Isso. Na verdade é bem simples, né? Nós já trabalhamos com uma equipe, ela já é formada, são pessoas que já se conhecem, né? Que já trabalham em outros trabalhos, em outros projetos. E quando surge um edital, então a gente se reúne, o que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso projeto, né? Como é que a gente vai abordar, o que está faltando, né? O que a gente sente vontade de fazer, entendeu? E por acaso a nossa assistente de direção, a Gabi Tavares, ela estava numa peça, numa ópera, recital, não sei agora me fugiu a memória, mas era do Encanto. E uma vez lá, ela viu o pessoal da orquestra, né? E ela achou bastante interessante, assim, olha só, o pessoal da música erudita e tal. Então ela, quando na reunião, assim, a gente tem aquele brainstorm, várias ideias, várias coisas, e ela falou, por que a gente não faz sobre música erudita, né? E eu gosto, né? Eu sou um apreciador, porém eu não sou um estudioso da música erudita. Eu gosto, assim, daquela forma bem, né? Isso é legal, mas não sei identificar, né? Bom, não sabia, agora já sei algumas coisas. Aprendeu, né? Aprendi muita coisa. E o Júnior, ele é músico, entendeu? Ele já é músico, é do rock, né? Então, assim, foi um tema que e a Gabi, ela já é uma pessoa que gosta muito de música, principalmente música erudita, ela gosta muito, né? E a gente falou, não, bora fazer então, né? Por que não, né? Aí o Júnior, quiser dar a tua contribuição aí. Para o Júnior é praticamente a mesma pergunta, assim, mas já que ele já disse como é que nasceu, mas como você recebeu, então, essa informação? Vai ser esse tema? O que já foi ali logo de início pensado como um produtor, um diretor e também um artista? Assim, eu sou músico, né? Então, a minha família praticamente toda toca também, né? Então para mim foi bom. Eu até falei, ele ficou muito preocupado, né? Porque, poxa, eu aprecio a música, mas assim, eu não sei muita coisa. Eu falei assim, cara, para mim tá fácil. Pra mim tá fácil porque eu sou músico, é minha área, né? Assim, não é meu estilo de música, né? Mas eu sei mais ou menos como funciona, né? A cabeça do músico e tudo mais, né? Apesar de ser um pouco diferente, né? Uma coisa mais formal, né? Então, assim, acho que para mim foi... Assim, para mim não foi tão difícil, né, encarar uma produção dessa como foi em outras produções que a gente teve, que eu não, assim, a gente teve que pesquisar a fundo, né? Não que essa a gente também não fez uma pesquisa a fundo sobre isso, né, antes de iniciar todo o projeto, né? Até porque acho que os nossos documentários todos são assim, né? A gente, vamos fazer sobre isso, bora, então aí vamos pesquisar. Fazer um estudo, né? E como falando em off para você, né, antes de começar o programa, às vezes a gente entra com uma ideia, né? Eu entrei nesse documentário com uma ideia de que, beleza, ser música, assim, 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 e saí totalmente, assim, transformado, né? E, assim, cara, eu nem sabia que existia isso, né? Ou seja,
Você entra num documentário com um pensamento e sai com outro, né? Então, tanto é que no meio do caminho a gente, não, vamos mudar um nome, porque isso vai muito além da música. Ah, tinha um nome inicial e mudou? Tinha, a gente mudou. Por quê? Porque a gente viu que não era só música, entendeu? Tinha muita coisa muito além do som, né? Muito além do que eles estavam tocando, né? E a gente resolveu mudar. Não, vamos mudar porque a gente precisa mostrar que não é só isso, né? E pra quem tá nos ouvindo, que não entendeu ainda, o nome do documentário é Além do Som, viu? É verdade, eu não falei, né? Mas é Além do Som. É Além do Som, que fala sobre música. Então, conta pra mim qual foi o primeiro nome, então, porque quando escreve o projeto pra Lei Paulo Gustavo, tem que apresentar ali a ideia, né? O primeiro nome que foi alterado depois pra Além do Som era qual? Isso, então, o que aconteceu? Nós já havíamos trabalhado antes com o Gabriel Alencar, né? Que ele é compositor e ele é músico erudito. Então, como meu primeiro passo foi conversar com ele e perguntar, Gabriel, olha, eu estou querendo fazer um trabalho, quero fazer assim, sim. E você, na condição de músico, né, o que você tem a dizer sobre a música erudita, né? E ele me falou o ponto de vista dele, falou tudo e tal. E eu perguntei para ele assim, eu falei para ele, Gabriel, é o seguinte, é porque no cinema, assim, uma coisa que move muito é o conflito. Qual o grande conflito? O que foi? O que teve, assim, de, né? Qual a grande dificuldade, como é que a gente vai colocar o documentário de uma forma que as pessoas entendam que não é só o pessoal lá tocando, que muitas pessoas, elas vêm com a ideia de que é uma coisa meio chata, entendeu? Que é uma coisa meio monótona, meio, né? E aí eu falei, e aí, qual é o grande tempero que a gente vai colocar aí nesse doc e tal? E ele comentou o fato de que na migração venezuelana, os artistas venezuelanos vieram e eles acrescentaram muito no cenário erudito de Boa Vista, né? Que as orquestras e as bandas, elas teve um boom, assim, tanto de qualidade quanto de quantidade de músicos, né? Então a gente, bora atacar por aí, né? Então a gente até pensou, não, vamos fazer o Sinfonia Sem Fronteiras, né? Só que aí colocamos o nome, então a gente ia muito nesse rolê, né? São os músicos venezuelanos que vêm e agregam, né, na música erudita, né? E fortalecem, né? E tal. Só que quando começamos as entrevistas e quando começamos a pegar matéria, nós vimos que sim, tem esse foco, né? Tem essa situação que ela é abordada no documentário, mas que os mecanismos que envolvem a música, né? Essa parte da cultura, eles estão, é uma coisa mais, né? Vai além disso aí, entendeu? Que embora seja, claro, obviamente muito importante, né, o fato da união, né, dessa cultura, desses povos, da fronteira, tem a questão que ela é um pouco mais abrangente, que é a da transformação da vida das pessoas, entendeu? Então não é só as pessoas que fazem música, é como a música afeta a vida dessas pessoas e, né, transforma, né, tira ela de uma situação muitas vezes vulnerável, ruim, então através dela a pessoa tanto que descobrimos, né, que não apenas teve essa questão de abraçar a cultura venezuelana, né, dos artistas, mas tem os próprios trabalhos que são desenvolvidos pelas orquestras de trazer as crianças, né, desde pequenas, assim, já dá um encaminhamento dentro da arte, né, que eu acho que é muito importante isso aí. E tudo isso abordado dentro do documentário, né? Dentro do documentário. Eu vi que tem 30 minutos ou 40? 40, acho que é uns 40 minutos. 40 minutos dessa conversa com vários componentes da música erudita de Roraima, né? A gente teve, assim, acho que a gente tem mais de, sei lá, acho que mais de 20 a 25 horas de material captado com histórias muito boas, só que, infelizmente, pela natureza do edital, a gente não tem tempo de colocar, né? Mas todos os entrevistados deram boas histórias, né? Então a gente teve, a nossa dificuldade foi qual história colocar. Essa dificuldade eu entendo, viu? Né? Qual história colocar, como jornalista, né? Eu entendo. Pois cada entrevistado, ele é um universo particular, entendeu? Então cada coisa que a gente pesquisou em si já é um doc, entendeu? Já dá para fazer um doc completo só daquele pequeno contribuição que a pessoa fez ali. É verdade, assim, então foi muito difícil escolher, o próprio Benny, né, que tem uma história de vida, que ele é maestro, hoje ele é maestro, né, então ele veio da Venezuela muito cedo, né, passou por muitas dificuldades lá, né, e veio fazer sua vida aqui no Brasil, né,
E, assim, ele tem uma história, assim, muito boa, né? A gente colocou um pedacinho dele, colocou um pedacinho de cada pessoa, né? Então, e por isso que a gente resolveu mudar o nome, né? Em vez de Sinfonia Sem Fronteiras, isso aqui vai muito além da música, pô. Então, vamos mudar o nome. Mantivemos o objetivo de mostrar, também, né? Isso, mas nós agregamos coisas que a gente jogou até, inclusive, mais importantes. Eu entendo muito essa parte de tentar selecionar ali o ouro do ouro do ouro do ouro. Porque enquanto jornalista eu também faço, né? A gente faz algumas entrevistas e a pessoa fala 20 minutos, assim, de histórias completamente incríveis e não tem tempo para usar, tem que usar um minutinho, eu fico com o coração partido. Mas olha que legal, né? Com as leis de incentivo, acho que quem sabe no próximo dá para explorar um pouquinho mais, né? Ou trazer uma outra abordagem. E aí a pergunta que vem agora, como é que foi para selecionar, né? E fazer essa curadoria mesmo das pessoas que iam contar essas histórias, né? E relatar e compartilhar as experiências da música erudita aqui em Roraima. Teve todo esse trabalho de estudo, né, como você diz, mas como é que foi para conseguir selecionar essas pessoas? Após eu ter falado com o Gabriel, então a gente pensou, eu falo atacar, mas vamos abordar, né, Diana? Sem violência. Isso, vamos abordar as instituições, primeiramente as instituições que já estão consolidadas, né? E vamos entrevistar os responsáveis por elas. Então, nós entrevistamos o IBVM, né, na figura do maestro Felício, que é diretor-presidente. Entrevistamos a EMUR, a Escola de Música de Roraima, né, na figura da senhora Dorli Guerra. A Companhia de Ópera, porque a ópera e a música erudita elas são intrínsecas, né, e a Companhia de Ópera tem feito um trabalho muito bom. Inclusive, ela fez o primeiro festival de ópera ali, né, que foram 3 apresentações seguidas, eu assisti todas, gravamos tudo, embora a gente não entrou no material principal, mas eu já guardei. E companhias de canto lírico, né, entrevistamos também professores, né, professora mestra Manuela Costa, que ela é professora da UFRR, entendeu? Então nós trouxemos essas pessoas e entrevistamos maestros, né, pessoas que são regentes de música erudita. Então fomos atrás, né, assim, das cabeças, assim, daquelas pessoas que estão ali produzindo, né, estão à frente das instituições. Então a gente foi em cima delas ali, entendeu? É um guarda-chuva, né, que acaba abraçando ali toda uma cadeia de produção mesmo. Aí eu estava comentando com o Júnior, enquanto a gente estava selecionando as entrevistas, que os personagens, às vezes, eles até se aglutinavam. Por exemplo, nós gostaríamos de entrevistar um músico brasileiro, aí, um músico venezuelano, um maestro, entendeu? E um representante do IBVM. E, de repente, uma só pessoa, as 3 coisas juntas, que no caso é o Beni, né? O Beni, ele é uma pessoa, né? Ele é venezuelano, maestro e também um representante do IBVM. Então, com uma só entrevista, a gente conseguiu caminhar, abordar, né? uma vastidão de perguntas que eram necessárias para dar a sequência narrativa do nosso documentário. Ou seja, uma pessoa que representa locais de onde nascem também os artistas e todas as histórias, né? E conversando com essas pessoas, né, que são o guarda-chuva dessas instituições e como um todo mesmo da música erudita de Roraima, o que vocês descobriram que dá para revelar aqui nessa mesa antes das pessoas assistirem o documentário? Olha, assim, toda pessoa, o que eu acho mais, assim, interessante é que todas elas são pessoas muito apaixonadas pela arte, né? Pela arte da música, assim. Então, é uma questão de insistência. Apesar de todas as dificuldades de se fazer a música erudita, elas continuam ali firmes, entendeu? Então, eu acho que, para mim, né, na minha opinião, o grande tchan, assim, vamos dizer, do doc foi ver a persistência dessas pessoas, porque a música erudita, ela tem um público, né, ela já vem se consolidando, mas ela ainda está, claro, né, obviamente, frente a outras formas mais massificadas de arte, ela está progredindo. E essas pessoas, cada uma delas está dando a sua contribuição decisiva para o cenário. Então, na minha visão, é isso, né, uma coisa que eu vejo que as pessoas insistem ali. Muitas, elas falaram, nem entrou no corte, mas muita gente fala, a gente faz música porque a gente insiste.
E isso é legal, pra mim, né? É. Não sei o que o Júnior pode Não, dizer. é, não, o papel da música também, né? Na Sim. vida dessas pessoas. E você, como artista, pode até falar como músico, do papel social também, né? Sim, que claro. a música tem. Uma coisa que foi batido bastante na questão de todos os entrevistados é que, além da paixão pela música, né? Muita gente ali, né, às vezes não está nem pelo salário, que a gente sabe a realidade do nosso país, né? Principalmente em Roraima, né? Que a profissão de músico, né? Ela, infelizmente, ela não assim, você não ganha muito bem, né? Com isso, né? Mas as pessoas ignoram, né, o salário, né, o cachê ali na hora e falam assim, não, eu tô aqui porque aquela criança ali, pô, ela vem de uma família que está destruída, né, não existe pai, a mãe não está nem aí, mas ela está aqui todo dia aprendendo música, né. E isso vai mudar a vida dela. Isso vai mudar, porque quem está ensinando fala assim, mudou a minha. Eu era essa criança, né? Então, eu sei que ela tem jeito porque eu tô aqui, né? Eu tô como professor de música e tudo mais, né? Então, então esse tipo de história é que a gente lhe dá, entendeu? No documentário, né? E é muito interessante também porque a gente fez uma pré-estreia, né? E o feedback das pessoas que assistiram, né? Falaram assim, cara, eles deram um outro tipo de feedback que a gente nem tinha. Porque assim, a gente tá ali na edição, vendo as histórias, né, e revendo. E às vezes fica uma coisa muito mecânica, né? Automático. Né? Muito automático, né? E quando as pessoas deram feedback, poxa, eu vi a dona Dorli, né? Poxa, fazia muito tempo que eu não via ela. Que legal ela tá lá, cara. Ela ainda tá lá na música. Pô, aí isso pra gente, caramba, né? Fez com que as pessoas que assistiram assim, pô, conheci, mas não via há muito tempo, e agora tá vendo de novo, e despertou um outro sentimento nelas, né? Coisas que a gente não estava nem atento, né? Eu não estava atento. É parte do patrimônio material realmente Sim. do nosso estado. Uma história de música erudita. Sim. É diferente. E dessas histórias, assim, você já citou algum exemplo aqui emocionante, né? Uhum. E a parte quando se fala assim, o quanto a música mudou a vida, né, desse artista, desse maestro, desse professor, e que ele quer também mudar a vida do seu aluno, né, daquela criança, daquele adolescente, isso também mexe muito comigo, porque a gente vê isso acontecer. O esporte e a música, eles têm esse poder muito Sim. especial na vida. A cultura, né, de modo geral. Assim, sem palavras, né? Mas pra você, qual foi a história ali que lhe marcou, que deu aquela engatada ali na garganta? Não sei se vocês choraram gravando? Vocês são emotivos ou não? Não, a gente procura ser bem técnico, né? E não interferir na história das pessoas, né? Mas houve momentos, né, de emoção, mas a gente teve que segurar, a gente precisa ser profissional, né? Que eu tô falando assim, que aquele momento você tá gravando ali, mas chega a dar uma engolida seca, assim. Teve, não entrou no corte, infelizmente, né, mas teve um momento bem emotivo, não vou citar o nome da pessoa, mas ela falou que ela era muito insegura com relação à música, e era a primeira vez que ela estava indo se apresentar, e ela estava morrendo de vergonha, assim, ela não sabia se ela ia conseguir. Aí ela contou, acho que foi um tio, foi o padrasto, foi um pai, não sei. Aí ele falou, minha filha, vá, não importa o que acontecer, no final eu vou te aplaudir e eu vou te dar apoio. E aí ela disse que fez toda a diferença para ela. E eu entendo isso, porque quando bate insegurança na pessoa, tem que ter alguém ali para dar aplaudir. Pra Pelo aplaudir. menos uma pessoa, Com né? certeza. Mas ela disse que foi tudo bom e os aplausos foram sinceros. Foi mais além do dele, né? Isso, mas ela disse que aquelas palavras ali para ela, naquele momento, enquanto criança, né, porque ela era uma criança na época, fizeram toda a diferença, inclusive pautaram a vida dela, que até hoje ela é uma pessoa da música. Entendeu? Então eu achei um momento bastante bonito, particularmente falando. E assim, como produtores e diretores realmente que fazem, né, essa parte do cinema e documental também, que vocês falaram que já produziram outras produções audiovisuais, cinema, documentário. Não quero comparações porque cada um tem algo especial, né? Mas assim, desses aprendizados, né, dessas histórias, dá para contar um pouquinho também para dizer assim, olha, a gente passou por muitos desafios, a gente teve que aprender isso naquele documentário tal, naquela produção de filme assim, para hoje ter elencar, né, realmente cada produção ir melhorando e produzindo e conseguir entregar um material melhor.
assim, para mim, né, eu acho que o Farley também, cada trabalho é um aprendizado, né? A gente sempre está evoluindo com todos os nossos trabalhos, né? Mas um que me desafiou muito foi o do Aracan, né? O Aracan foi um documentário sobre gastronomia roraimense que a gente fez, né? E assim, eu não sei nada de gastronomia, eu sei comer. Eu sei comer, eu gosto. Eu gosto de comer, né? É a minha parte favorita. Então, assim, aí quando o Farley chegou com um projeto, né? E aí falou assim, não, vamos fazer. Eu não entendo nada, mas eu também não sabia editar e aprendi. Então, vamos lá, vamos fazer a pesquisa. E a gente entrou no documentário com o pensamento de assim, vamos focar na comida típica roraimense, né? Vamos lá, vamos atrás da comida típica roraimense, né? E numa das entrevistas, né, a gente estava com todo o nosso roteiro pautado nisso, e numa das entrevistas, né, uma professora, uma historiadora, né, falou assim, a comida típica ela não existe. Aí a gente... Oi? Pois é. Mas peraí, como assim? A gente tem aqui, né, a paçoca, né, a da morida e tal, que a gente estava atrás. Ela não existe. Ela simplesmente, assim, mudou o doc. Aí eu falei assim, Farley, a gente vai precisar mudar tudo. É porque ela disse que, na verdade, o conceito da existência de algo típico, assim, né, ele é um construto social. Então, é uma coisa inventada, entendeu? Então, a pessoa, para fazer certas afirmações nesse sentido, então ela tem que entender quais são os fenômenos sociais que transformaram aquele conceito, entendeu? A partir de qual momento se torna típico? Por que é típico, né? Sim, com qual propósito, com qual interesse? Então, às vezes, que foi o nosso grande problema na época, às vezes assim, por que tal comida é considerada típica? Entendeu? A que propósito serve isso? E que, inclusive, nós a entrevistamos porque era o trabalho dela, era o trabalho de TCC, isso, que era sobre a construção da identidade cultural, gastronômica. Isso, exato. Então ela disse, como você pode dizer que um prato, ele simboliza aquela região toda? Entendeu? E ela, inclusive, deu o exemplo da damorida, né? Você pensa que a damorida, você fala, a damorida é a comida típica, né? Ou a paçoca, sim. Mas se você for em várias comunidades indígenas, por exemplo, de povos originários, cada um faz a sua de um jeito. E aí, qual é então? Entendeu? Então, esse novo foco de pensamento, nós, né, enquanto documentaristas, falamos assim, olha, a gente vai ter que abordar isso, porque tem a questão da ética do documentário, né? Isso. O documentário, o documentário não é que eu quero, né? Eu quero isso e eu imagino que o documentário ele vai me trazer isso, mas por isso que nós entrevistamos pessoas que trazem contribuições decisivas. E quando uma contribuição dessa ela vem de encontro ao que a gente está imaginando, então eu penso, e o Júnior concorda comigo, o certo é nós refletirmos o que vai ser esse documentário daqui para frente, entendeu? Muda a rota. Muda completamente. Tem que mudar porque, assim, em todos os meus estudos como direção de documentário e tudo mais, né, os meus professores sempre falavam assim, o documentário ele tem que abordar sempre os dois lados e deixar o público decidir qual lado que ele quer seguir, né? Você não tem que colocar o seu lado, né? Não que isso seja errado, né? Não que seja errado. Mas tenta num documentário não colocar o seu lado. Você é isento, você está ali para mostrar o que as pessoas estão vivendo, né? Então, a gente tenta abordar isso em todos os nossos documentários. Falar assim, cara, mudou tudo. Mudou tudo. A gente estava pensando nisso e agora a historiadora falou que não existe. E está embasado no TCC dela. Uma pesquisa, né? E a gente começou a procurar, pesquisar e realmente é isso. Aí fomos com o professor... Como é que é o... André? O professor André, né, que ele é doutor, né, aqui em História da Amazônia, e aí abordamos com ele falou, não, realmente é isso, é uma construção cultural e tal, né, aí a professora até deu exemplo assim, cara, a imigração venezuelana tá aí, né, quem sabe daqui... outro sabor também. Pois quem sabe daqui a 10, 20 anos a arepa não seja uma comida típica de Roraima. Pepitos. O pepitos, né. Então, ela explicou pra gente assim, tem que mudar, vamos ter que conversamos mudar tudo. Com uma antropóloga também, né, Nádia Farage, e ela falou, não, olha, realmente é construído,
mas não quer dizer que seja errado também. Isso, entendeu? Né? Então tem uma coisa assim, não é que você decrete que não existe e tal. A questão é, existe uma construção, ela não é errada, mas é só que você tem que ter cuidado na hora de abordar o tema. Isso. É um tema muito complexo para você, em poucas palavras, dar uma definição, entendeu? Então ele tem que ser construída a definição para que ela seja abrangente, para que você não crie certezas, né? Você, essa é que assim acabou. Não, nada é assim, né? Então é isso. Esses são os desafios de fazer documentário, de a gente, nos nossos documentários, né? Então, a gente entra com pensamento, como eu disse para você, apesar de ser músico, né? Eu entrei com pensamento nesse do Além do Som e saí de lá, rapaz, eu nem sabia que existia tudo isso. Né? Eu tô descobrindo que eu sou um músico muito fraco. Pois é, isso mesmo. Caramba. Eu sou um músico muito... não entendia nada de música. Mas eu digo assim... Porque a pessoa tem que ter a humildade epistêmica também, né? Eu digo que não sabe das coisas, né? Eu digo no sentido assim, às vezes entende muito de um gênero ali do rock, mas não entende de uma música erudita, ou de uma bossa nova, ou da MPB, de um funk, que também atende uma outra cultura, né? Enfim, e aí a gente percebe, né? Eu não sou música também, mas... Quanto aqui, eu tô adorando essa conversa. Você é apreciadora, né, de música, então... Comer e ouvir música, acho que é universal, né? Isso. Com certeza. Mas eu digo quanto jornalista, eu tô amando esse bate-papo, porque assim, vocês falam da produção, da gravação, de escolher ali as falas dos entrevistados, né? E eu fico imaginando aqui toda a produção que eu já fiz também, o quanto que é desafiante, porque no jornalismo é da mesma forma, né? Tentar ser o máximo possível imparcial. Mesmo com a nossa história, a gente carrega uma história. Cada um carrega ali sua perspectiva de vida. A gente quer colocar a nossa perspectiva independente, aliás, inconscientemente. Isso. Mas a gente é sempre chocado, né? Bate de frente com outras verdades, outras realidades. E a imparcialidade realmente é muito preciosa nessas produções de documentário. Eu fico muito feliz ouvindo, né? Vocês também produzindo dessa forma. Assim como Além do Som, né? Veio com uma ideia ali de falar dos migrantes. Isso. E aí surgiu essa de falar do macro, né? De falar do macro, que é a música erudita em Roraima. E falando ainda dos migrantes venezuelanos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns aqui já da música erudita, e eles contam, né, que na Venezuela existe realmente, eu acho que isso deve estar no documentário, existe todo um sistema de música erudita na Venezuela, e eles são muito envolvidos nisso mesmo, né? E aí chega em Roraima e só acrescenta. Para você ter ideia, quando nós começamos a entrevistar essas pessoas, eles mencionaram, né, o El Sistema, e aí eu falei, não, cara, eu sentei ali, vamos assistir o documentário do El Sistema, que existe documentário, a gente foi na internet, tá lá, El Sistema, e assistimos todo como é que era feito lá na Venezuela, toda a história de como... Desde criança também, assim, cara, um projeto muito, muito bonito, sensacional. E aí nós falamos, essa galera que a gente está entrevistando, eles vêm disso aí, cara. Então, a gente já entende mais como é que é a mentalidade deles porque são pessoas desde criança que estão vindo ali com aquela cultura erudita, entendeu? Então, nós abordamos um pouco, né, o sistema também, porque eles trouxeram essa bagagem, né? Eles foram criados no sistema e vieram para cá, e a partir dos conhecimentos que eles adquiriram lá, eles multiplicam aqui. Entendeu? Então foi importante abordar o sistema, a gente abordou sim, falamos um pouco dele. E que dá uma outra versão para nossa música roraimense aqui, nessa fronteira riquíssima de cultura. Com certeza. E de interculturalidade. Não, e eu estava até falando com o Júnior, porque eu falei, cara, a gente deu sorte que a gente estava falando de música erudita, porque a música erudita, ela é mais ali, tem as partituras, porque se o doc fosse de música popular, aí eu não ia saber o que fazer. Ia ser bem complexo, né? Porque aí... Tem que ser uma série. É uma série, abre, e muito longa, abre para tudo, para tudo a popular, entendeu? A erudita ainda tem ali uns fundamentos, ainda tem ali o seu padrão, a sua disciplina, aquela forma de fazer. Mas a popular, não, a popular o cara faz uma percussão, batendo aqui, já era, e é música popular, e faz sucesso. Ia ser uma série estilo Grey's Anatomy, sem fim. Sem fim, não ia ter fim. Não ia ter fim, não. E não ia ter fim se colocasse música popular em Boa Vista. Aí, mesmo assim, temos vários cantores, vários artistas, várias pessoas produzindo, entendeu? A música popular, ela tá aí, ela é livre, né? Você faz do jeito que você quiser. E é legal. A erudita não. A erudita, ela tem algumas regras que você tem que seguir ali e tal. Então, isso ajudou a delimitar o nosso tema.
Porque senão a gente ia estar totalmente perdido, né? Que já fazer em 40 minutos. Pois é, mas que já é um pouco complexo também, porque é um 25 mundo, horas né? de gravação, vocês falaram. Né? Sim. Tem 25 horas captadas aí, tem muita coisa, né? O documentário é 40 minutos. A gente ia fazer uma entrevista, a pessoa dava 2 horas e meia de entrevista. E aí? Tinha que cortar ali. E boa, né? Histórias boas, né? Não são histórias assim, não, pega esse pedacinho aqui, não. Do começo ao fim, as entrevistas foram boas. Todas. Né? Não tem uma que a gente fala assim, não, essa daqui não vai entrar porque não encaixa. Não, pelo contrário, né? Todas encaixavam, né? Todos os nossos entrevistados entraram, porque no documentário às vezes acontece, infelizmente, você, em nome de seguir a sua linha narrativa, às vezes o entrevistado fica de fora, porque não dá, ele falou algo, embora bom, ele leva o documentário para um local, né, para uma área narrativa que você não consegue trazer de volta para você dar o seu fechamento, né? Mas nesse a gente conseguiu. 100% dos entrevistados eles apareceram no documentário e foi muito gratificante essa parte aí. Que legal. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o acesso mesmo. Teve a pré-estreia, né? Do documentário, foi no cinema? Isso, no cinema. Que legal. Eu não fiquei sabendo a tempo para ir, olha que pena. Mas eu queria assim, que vocês compartilhassem como as pessoas podem ter acesso posterior, né, a essa produção. Tá, a gente, a partir do dia 7 de setembro até o dia 17, vai ficar 10 dias no ar. A gente vai disponibilizar na internet, né, no canal da nossa empresa aí, da Ride 361 no YouTube. Tá, só procurar lá, ele vai estar disponível a partir do dia 7, né, e até o dia 17. Aí todas as pessoas podem ver. Vai ter legenda em inglês, espanhol, né, para o pessoal que não entende muito português, né, e tal. Então a gente vai fazer uma divulgação em massa em relação a isso, né. E depois em festivais, né, se tiver um festival a gente vai colocar e vai tentar fazer o circuito de festivais, né, onde entrar, né, porque o formato do média ele é mais complicado para entrar um pouco nos festivais, geralmente é curta, né. Mas, infelizmente, o tema, não sei se a gente vai conseguir sintetizar a ideia num curto, ia ser uma coisa muito... Então, ficou média. Então, a gente procura, né, faz o circuito de festivais, aí eles cobram o ineditismo, a maioria, né, tem que ser uma obra inédita. Então, a gente tem 1 ano para fazer esse circuito, aí depois de 1 ano, eu sempre tenho a ideia de jogar na internet e deixar para todo mundo assistir, né, porque é um produto cultural para que o público assista. Então, é um patrimônio, né? Já que foi feito com dinheiro público, né? Incentivo à cultura, nada mais justo do que deixar de graça para todo mundo, né? Afinal, né, é o nosso dinheiro ali empregado, né? Então a gente retorno para a população. Isso, a gente tenta assim fazer com o mais primor possível e depois deixar disponível para todo mundo de graça, né? Sem ônus nenhum, né? E isso que é interessante, né, para reforçar a gente, você começou falando da Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo, que foi, aliás, no qual o projeto foi contemplado, e o quanto que isso faz diferença realmente na história, né, da arte como um todo no país. Aqui em Roraima não tem sido diferente, tem nascido e tem sido, aliás, estão sendo produzidos muitos materiais, muitos projetos culturais, e a gente tem conversado sobre isso aqui, e assim, eu tenho me apaixonado, né, e uma dúvida que eu fiquei durante a sua fala, só sobre como assistir, né? O documentário, além do som, viu, gente? Isso. De 7 até 17 de setembro. Vai estar na plataforma da empresa Red 361. No canal no YouTube. No canal no YouTube. youtube.com/Red361. Que é o nome da produtora, né? Que fez tudo isso. A produtora deles. Isso. Então é isso. Eu queria que vocês deixassem até concluíssem, né? Deixassem uma mensagem também, talvez aos músicos que ajudaram em toda essa produção, ou realmente ao cinema, a produção do documentário aqui do nosso estado. Fiquem à vontade, realmente, assim, porque, enfim, fico muito feliz em recebê-los e ouvir um pouquinho, né, da vontade assim, gente, me convida para o próximo documentário, viu? Para trabalhar na produção. Quem sabe? Para trabalhar na produção, que adoro essa ideia. Mas, enfim, deixa aí uma mensagem, um recado também para a galera e para as pessoas também ficarem ligadas aí no YouTube lá para acompanhar no dia que tiver à disposição, dia 7 a 17 de setembro. Eu gostaria, assim como teve a premiere, os entrevistados compareceram, né, praticamente todos, porque teve alguns que infelizmente não puderam comparecer, porque estavam viajando, mas eu falo para eles e para o público que o que resta para nós é o agradecimento das pessoas que ajudam, né, que nos ajudaram, elas
abriram, né, as suas portas, contaram suas histórias para nós, contaram seus pontos de vista, contribuíram, né, de uma forma assim riquíssima para que a gente tivesse um conteúdo, né, muito robusto para que seja entregue. Então, assim, eu só tenho a agradecer todas as pessoas, Liliane, BN, eu esqueci agora, o Felício, entendeu? Professora Dorli, a Manuela Costa, a Natália Lago, inclusive a diretora do SESC, né? A Lisiane, né? Porque nós acompanhamos o 3º Festival SESC de Música Internacional. E é música clássica lá, música clássica, música erudita. Então, todos eles foram muito parceiro nosso. Né? Nós mandamos ofícios, pedimos parceria, eles abriram as portas e permitiram. Olha, foi lindo, eu estive lá. Olha aí. E nós estávamos lá em cima, lá nas mesas de som, a gente estava com a câmera ali, estava colocando o som e estava captando tudo. E a gente usou todo esse material, né? Fomos em outros municípios, né? Porque, por exemplo, o 3º Festival de Música também ele ocorre em outros municípios, né? Foi itinerante praticamente, né? Percorreu muito. Então nós fomos em outros municípios também, graças à lei de incentivo. Aí é que eu digo, né? Que como é importante você ter um incentivo cultural desse, porque você está deslocando uma equipe, você tem que, né, a pessoa tem que se alimentar, tem que ficar hospedada, entendeu? Você tem que levar, né, a equipe ali para fazer a captação, depois você está ali parado ali, aquele momento solitário ali da edição, entendeu? E a equipe já está fazendo outra coisa, entendeu? A gente coloca no grupo, gente, ó, tem que fazer tal coisa, produtor arruma tal coisa. Então essas pessoas, elas vamos dizer assim, elas têm outros trabalhos também, né? Elas não vivem só disso, porque a gente, por exemplo, que eu falo direto, nós comemos todos os dias, pagamos contas todo mês, mas a lei de incentivo de cultura é um ano, depois o outro ano, depois 2 anos, ninguém sabe. Então essas pessoas, elas têm outras atividades, né, laborais, e aí através da lei, a gente pode fazer um pagamento justo para essas pessoas, para elas se dedicarem integralmente ou quando elas tiverem o tempo disponível. Então eu agradeço muito, né? Agradeço todo mundo, e eu agradeço principalmente as pessoas que colaboram assistindo, entendeu? As pessoas que vão, né? Que elas estão fortalecendo e valorizando. Porque, por exemplo, coisa de 1 ano, esses artistas todos aí, eles estão 1 ano ali, ó, ensaiando, porque é muito difícil fazer. Então, quando eles chegam ali e vem o público vindo, o público recebendo, abraçando eles, então isso é muito gratificante para eles, entendeu? E gratificante para nós que conseguimos registrar esses momentos aí. Pronto. Agradecer também a equipe da Red, né, que trabalhou com a gente aí. Foram aí pessoas diretas, 10 pessoas, indiretas, nem sei quantos foram os indiretos aí, né, com a gente, né? E que estão com a gente desde o primeiro trabalho, né? Então, já é uma equipe boa, né, que a gente tem. Então fazer esse agradecer. Agradecer também o seu espaço, né? De abrir aqui não só pra gente, mas também outros artistas, né? E fica aí, né? Assistam, vão lá no site lá do YouTube, né? youtube.com/red361. Assistam a partir do dia 7 lá, vai estar lá. Tudo lá. O teaser já tá lá, para quem quiser ter um gostinho, né? Já tá lá. Então, assim, agradecer mais uma vez a vocês por terem aceitado o convite, compartilhar toda essa experiência, essa história e esse conhecimento que vocês têm e que aprendem também durante essas produções. Principalmente. E desejar muito sucesso, realmente, a outras produções também. E um abraço a todos os artistas, né? Vocês citando aí, eu lembrando de alguns que já vieram aqui também, queridíssimos e muito talentosíssimos mesmo no nosso estado. No estado de Roraima, né? Município de Boa Vista, vamos dizer assim, temos grandes potenciais artísticos aí, as pessoas estão fazendo cultura, as pessoas estão lutando e estão conseguindo. Então, acho que elas precisam ser valorizadas, sim. Um abraço para todos eles, né, que participaram do documentário. Muito queridos. Muito. E assim a gente vai encerrando, então, mais um podcast, deixar um agradecimento para vocês, aos artistas, aos músicos, e para conferir lá no YouTube, Red 361, a partir do dia 7 até o dia 17, gratuitamente, depois aí só em festival, viu? Então aproveita. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser ouvir essa e outras entrevistas, acompanhe as redes sociais da Defensoria e também os nossos canais aí na plataforma YouTube, Deezer, Spotify. Basta procurar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!